Fala galera da HW Up, beleza? Bom, mais um vídeo aqui pra vocês. Depois de muita coisa sobre placas de vídeo, vamos falar então finalmente de processadores. Olha, depois da AMD colocar sem dó, sem KY com areia na Intel em relação a performance para jogos, para gráficos 3D, com 7800X 3D, que é um processador que, convenhamos, para essa finalidade, jogos, ele é imbatível e por um preço menor e um consumo menor, aquecimento muito menor, apesar de ter uma performance bem inferior na questão do multitarefas, multithreads, né? Agora nós podemos esperar alguma coisa diferente vindo da Intel. Mas o quê? Fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir. Será que a Intel finalmente está aprendendo com a AMD? Será que é a AMD que está ensinando a Intel agora? Clock não é tudo? Será que a performance vale muito mais do conjunto do todo do que apenas subir o clock? É isso que nós vamos descobrir agora. Você vai descobrir se a fornalha dos processadores da Intel vai finalmente acabar. A churrasqueira Intel foi pro saco. Finalmente nós vamos ter um processador com performance em jogos multithreads que não custa uma fortuna. Não, isso não dá pra esperar. E que não aquece tanto. Vem comigo que a gente vai descobrir. Bom galera, finalmente estamos aqui então com a notícia. SKU Core Ultra 9, o principal, né, processador, com um boost, um aumento de 5,7 GHz. Lembrando que isso é menos do que os 6.2 que nós temos hoje na CPU topo de linha da Intel, um 14900KS. Então nós vamos descobrir o que a Intel está planejando com isso, ou o que esperar, vamos especular um pouquinho. O Intel Core Ultra 9 285K é atualmente conhecido como o processador Arrow Lake S, mais rápido que está por vir, né, para o futuro. Dizem que a série faz uso de Lion Cove Performance Cores e Skymount Efficient Cores, vou explicar isso para vocês, suportados por gráficos Arc Xe LPD. One Haishu, considerado um dos vazadores mais confiáveis da Intel, postou uma mensagem enigmática no Twitter. Aí as pessoas foram lá e fizeram, né, a engenharia reversa da mensagem que ele postou. Suas postagens aparentemente sugerem que o SKU principal na próxima linha apresentaria um aumento, um boost de clock de até 5,7. Embora não esteja totalmente claro o que o 557/4, né, que ele postou ali significa, dá para dar uma base. Alguns acreditam que esse valor se refere a um aumento de 5,4 em todos os núcleos. Então nós estamos falando aí dos núcleos de performance. E da mesma forma, 47/6 significaria um 4.6, 4.7, 4.6 GHz em todos os núcleos para os núcleos eficientes, tá? Então, com um aumento máximo de P-Core, Performance Core, de 5.7 e um aumento máximo de E-Core, Efficient Core, de 4,7, o Core Ultra 285K seria respectivamente 300 MHz mais lento no Performance Core e 300 MHz mais rápido no E-Core do que o seu predecessor. O i9 14900K, tá? Isso nesse caso. Uma coisa a se notar, né, é que o 285K é atualmente o SKU mais conhecido, mas tem uma possibilidade da Intel introduzir uma nova variante, um KS com clocks ainda maiores, né, como nós temos hoje o 14900KS. E vem acontecendo já algumas gerações, desde lá do 9900K KS. Do 8700K também tinha um KS. Mas não há indicações disso ainda, mesmo na esfera dos rumores, não tem nem boato em relação a isso. Mas é de se esperar, com certeza vai ter um S, então pode ficar tranquilo. As especificações de toda a série Core Ultra 200 ainda não foram totalmente divulgadas. A Intel deve revelar essa série apenas em setembro, tá? No seu evento ali, o Innovation, com as CPUs chegando às prateleiras lá para outubro, no mínimo. Atualmente, apenas 6 SKUs são conhecidas, mas a Intel está supostamente trabalhando em pelo menos 18 configurações. Então vai ter CPU para todo mundo, para todos os bolsos, para tudo mais. Agora, por que nós estamos falando que ela está aprendendo com a AMD? Porque há um bom tempo a AMD tem mostrado que clock não é tudo. Mesmo com um clock abaixo da sua concorrente em alguns cenários, ela consegue competir em performance. Isso se dá pela maneira da forma que o chip trabalha, que os módulos trabalham e conversam entre si.
Então, só clock não é tudo. Nós tivemos ali na época do refresh dos 14 nanômetros, a Intel só socando clock, tentando aparar as arestas em relação a consumo muito alto, a arrefecimento ineficiente disponível no momento para aquelas fornalhas e as churrasqueiras que ela lançava, e era tudo na base do vamos aumentar o IPC aumentando o clock. E agora vocês vão ver que isso pode estar mudando. O Core Ultra 9 285K, que seria o mais potente, trabalharia com 24 cores, 24 threads, 8 núcleos performance e 16 de eficiência, tá? Com consumo menor. 5,7 no boost para performance core, os 8 núcleos performance, e para os outros 16, 4,7. Isso causaria uma redução, tá, de consumo para 125 watts, em vez dos 150 que nós temos hoje na fornalha, na churrasqueira, digo, no 14.900KS. Então ela estaria reduzindo o clock, reduzindo o consumo. E é de se esperar que não vai se reduzir performance. Obviamente não, estamos falando de um novo topo de gama, um novo topo de linha. Só que nós já sabemos que a margem que a AMD abriu em relação à performance gráfica para jogos é muito alta. É muito alta. Então, muita gente especulava que para que a Intel batesse um 7800X3D em desempenho em jogos, mesmo que ela perca em multithread, multitarefa, ela dá um desempenho razoável. Não é um CPU, não estamos falando de um Core 2 Duo. Um 7800X3D perde para a Intel em multitarefas, perde em vários cenários. Você sabe disso, eu sei disso. Mas é ruim? Não é ruim, é muito bom. Porém, ele dá um esmago, ele amaceta de verde e amarelo, come, janta com farinha, quando o assunto é jogos. Que é para isso que a maioria das pessoas compram uma CPU dessa gama, desse nível. E ainda custando muito menos, né? E todo mundo esperava que para a Intel bater de frente nesse cenário, que ela viria com um clock maior. Isso causaria um TDP maior, isso causaria um arrefecimento muito mais complicado, um consumo muito maior, e nós esperávamos então que vai socar clock e vai virar uma fornalha. Ou mais núcleos, ou mais threads, ou por aí vai. E não, meu amigo, olha só. Meu Deus, é a Intel. Nem parece que é a Intel que a gente conhece. Arrow Lake pode ser algo totalmente diferente do que a gente esperaria sem os rumores de agora. Estamos falando de descer de 24 cores e 32 threads para 24 cores e 24 threads. Menos núcleos, menos threads e um clock menor de 5.7 para o futuro, comparado ao 6.2 que um 14900KS alcança. Tá bom, nos E-cores nós estamos falando de um aumento, que sai lá dos 4.4 no 14900K para agora 4.7. Mas isso ainda assim reduziria o consumo. O que me leva a crer, eu gostaria que você colocasse nos comentários, que por mais que a Intel esteja fazendo uma repaginação da sua arquitetura, me parece que ela não conseguiu melhorar o que precisava. Você vai entender. Digamos que se ela conseguisse refinar de forma quantitativa e qualitativa, ela ou manteria os 24 núcleos, 32 threads, ou aumentaria. Que é assim que funciona na indústria da tecnologia. Eu melhoro ainda mais, eu aumento o clock ainda mais, eu aumento o número de núcleos, o número de threads e um consumo menor. Você reduz a litografia, você faz um chip menor e você consegue ter mais desempenho, mais núcleos e um consumo menor. E parece que para conseguir esse consumo menor, ela está precisando reduzir o número de threads, abaixar o clock. Isso não necessariamente vai causar um desempenho menor. Óbvio que o desempenho será melhor. Estamos falando de uma nova arquitetura, de uma nova repaginação e de um processador para o futuro, que vem para competir de igual para igual com seu concorrente AMD equivalente. Isso estamos falando de performance em games, né? Mas, a não ser que a Intel conseguiu, de forma assustadora e absurda, mostrar que ela não precisa de clocks maiores, nem de um TDP maior, de um consumo maior e muito menos de mais threads, porque em multitarefas ela está imbatível, e ainda assim ela tem um consumo menor e um desempenho melhor,
A não ser que seja isso, nós estamos falando de que a Intel tá dando um passo atrás. Aprendendo ali com a AMD que clock não é tudo, vai ser só um desempenho um pouquinho acima do que nós temos hoje, mas um consumo menor para tentar corrigir esse problema da fornalha, da churrasqueira que existe hoje em dia, que o pessoal reclama muito desde a série 13, né? E os problemas que nós tivemos aí até de questão de glitches, de problemas de, não só de, não vou falar de performance, mas a Intel teve problemas com a 13ª e 14ª geração que deixaram muitos usuários de cabelo em pé. Né? Nós estamos falando aí de segurança, estamos falando de problemas de reais que as pessoas encontraram e a Intel não conseguiu resolver, não deu uma resposta clara para a comunidade. Né? Então, isso é uma opção, mas não é a minha opinião. O que eu penso, e quero saber de vocês nos comentários. Eu acredito que a Intel está deixando uma margem para o futuro. Ela está reduzindo o clock, reduzindo o consumo, reduzindo o número de núcleos e threads, mantendo a performance que já é superior à sua concorrente multithreads e dando espaço para lançamentos futuros. Porque aí se ela conseguir igualar o desempenho em games, manter o desempenho em multitarefas, com menor clock, menor consumo, menos threads, quando ela lançar a repaginação dessa arquitetura Iron Lake S Ultra 200, quando lançar a 16ª, 17ª geração, ela vai poder socar mais núcleos, mais threads, aumentar o clock ainda mais, sem precisar se matar de repaginar algo do zero, de começar de novo, né? De pensar, repensar tudo que ela já fez. Ela poderia pura e simplesmente, numa próxima geração, vir com um refresh basicão de voltar para os 6.2 GHz, para os 6.5, aumentar ali o impulso dos E-cores, dos performance cores e aumentar o TDP e o consumo disso, porque todo mundo já sabe que Intel é churrasqueira mesmo. Então ela pode simplesmente ter dado um passo atrás nisso para que se tenha margem para que ela continue crescendo e sendo competitiva no futuro. Porque, digamos que ela tenha hoje capacidade para lançar uma CPU de novo com essa arquitetura Ultra 200 Iron Lake, com os 32 threads, com os 6.2 GHz, até mais, e com o TDP mantendo em 150. Tá bom. No futuro ela faz o quê? Se enforca? Começa do zero? Ela não teria margem para ser competitiva, né? Então ela pode simplesmente ter dado esse passo atrás para falar, eu posso segurar um pouquinho aqui, porque eu vou continuar sendo competitiva, estou me reposicionando no mercado, estou vendo que meu desempenho agora em gráficos 3D, em jogos, eu caminho lado a lado ou próximo do 7800X 3D ou do que a AMD está preparando para o futuro, e eu tenho uma margem de crescimento para a posteridade. Então eu quero acreditar nisso. Tá bom, Júlio, você é um puta fanboy da Intel, meu Deus do céu, cara. Seja menos fanboy. Coloca aí nos comentários, Júlio, acorda! Lógico que a Intel tá dando um passo atrás porque ela não conseguiu fazer nada melhor do que isso. Ela tá reduzindo o consumo porque é uma churrasqueira, o 14900KS. Aí você vai me falar, não, mas o 14900K só consome 125 watts. Tá bom. Só que ele consome 125 watts, meu querido, a 6 GHz, a 4.4 GHz. Ah, Júlio, mas ele tem 32 threads. Tá bom. Mas agora nós estamos reduzindo threads, reduzindo clock. Para reduzir o consumo. Pode se esperar, vai, tudo bem. Um Core Ultra 9, um Iron Lake S melhor do que esse topo de linha que está sendo especulado, com um clock um pouco maior e o TDP voltando para os 150 watts e o consumo subindo de novo. Claro. Mas eu sou meio que um fanboy da Intel, eu vou fazer o quê? Eu tenho que esperar o melhor. Hoje, se eu tenho que dizer para alguém qual o processador melhor que eu quero só jogar, eu vou dizer para ele, compre o 7800X 3D da AMD, Ryzen. Não importa se eu sou fanboy, eu sei que eu tenho que ser coerente. E se ele me disser, poxa, mas eu uso para multitarefas, eu uso também para edição de vídeo, eu utilizo para tudo. Vai no Ryzen 7800X 3D. Ah, mas ele apanha para Intel? Nesse cenário, ele continua sendo bom. Ah, mas eu só uso para multitarefas, eu nem jogo, minha necessidade é outra. Ai, meu Deus, é difícil. Tá, eu sou fanboy da Intel, mas eu continuo dizendo, vai de AMD 7800X 3D, porque ele custa muito menos. E a performance continua sendo boa. Eu tenho que admitir, eu vou fazer o quê? Desculpa aí, fanboy da Intel, eu também sou. Mas hoje, pelo preço, pelo consumo, pelo que ele entrega,
Fazer o quê? A Intel tá apanhando, cara. A Lisa Su tá colocando sem dó na Intel. Então a Intel precisa trazer algo totalmente diferente, precisa trazer algo que seja melhor em performance e em consumo e aquecimento. Porque se o preço continua o mesmo, a performance em jogos continua atrás, e ela só vir querer dizer que não, mas multitarefas eu sou imbatível, pelo preço que ela cobra por isso, não é justo. Ponto final. Se você discorda, se você acha que não, um 14700K pelo que custa, um 14900K, eu acredito no Iron Lake S, eu acho que o novo Core 9 Ultra 285K vai ser imbatível, vai jantar AMD, coloca aí nos comentários, cara. Eu tentei dar um cenário legal pro fanboy da Intel, mas eu acho que a Intel tá dando um passinho atrás, tá diminuindo o clock, diminuindo o consumo, tentando ver ali aonde ela pode aparar essas arestas e se preparando pro futuro. Fazendo uma repaginação agora e vendo que ela não tem a necessidade de manter 32 threads, de ter ali um consumo maior, porque ela já é competitiva em multitarefas. Mas que essa arquitetura dela precisa entregar mais em questão de um IPC melhor para combater e bater de frente com a AMD neste cenário. Porque se alguém te entrega mais, custando menos, você vai fazer o quê? Você vai lançar o mesmo? Você vai lançar mais do mesmo e dizer, ó, compre de mim porque eu sou legal? Desculpa, Intel. A gente espera mais, no mínimo, pelo mesmo preço. E nós sabemos que você não vai diminuir o preço de jeito nenhum. Você vai continuar cobrando 200 doletas a mais. Então, no mínimo, nos entregue mais. O que você espera aí? Você também, meu caro fanboy da Intel, meu fanboy da AMD, você tá rindo à toa, dizendo que vai ser uma piada esse próximo lançamento da Intel? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima. Ah, legal, eu esqueci de desligar.